Muitíssimo boa noite. Vamos começar aí o nosso segundo encontro sobre a compreensão da sistematização da assistência de enfermagem. A gente, na aula passada, falou do andamento histórico, né? Então, eu pedi para vocês uma pesquisa, deixei uma reflexão para vocês e a gente inicia esse encontro agora fazendo uma recapitulada do que a gente viu e o que a gente vai colocar aqui para frente, né? A gente estudou aí de 1800 para cá e deu ênfase na Grécia Antiga. E aí eu deixei a seguinte reflexão para vocês buscarem para mim, né? Eu queria saber o seguinte: quais foram as outras, né, instituições de saúde que aconteceram, e olhando principalmente lá para a Grécia, como é que era feito durante todo esse período até chegar hoje? Por quem era feito esse cuidado de enfermagem? Quais eram os tipos de instituições que recebiam os enfermos, né, os doentes? E eu pedi para vocês pesquisarem isso. Vocês podem jogar aqui no chat para mim o que vocês acharam por aí? Oi, Fábio, vamos lá, deixa eu ler aqui. Mariana, vamos lá, organização. Ah, perfeito, no Império Romano. Feito por sacerdotes, isso aí, gostei. Já batemos o primeiro ponto, os sacerdotes. Vamos puxar aqui, porque olha só, o Hipócrates, lá na Grécia Antiga, ele documentou muito, né, a medicina em si, o exercício da medicina. Quando a gente entra na Roma, né, a Roma pegou muitas coisas da cultura da Grécia e trouxe para o dia a dia deles. Então a gente tinha os curandeiros, a gente tinha os sacerdotes, a gente tinha, assim, a doença ainda em alguns casos era dita como uma doença do mal do espírito, né? Tanto que, para vocês entenderem, a gente chama a pessoa que a gente não gosta de demônio, que vem de um termo que se usava, era demoim, aquilo que está dentro da gente. Demoim, dentro de mim. E saiu o lado ruim, né? Quando saiu o lado ruim, a gente chamava de demônio. Então, eram os demônios que tinham que ser curados. E isso, assim, veio evoluindo. Aí tinha os curandeiros, os feiticeiros, né? Que faziam suas poções, usando ali também muita coisa relacionada hoje à fitoterapia, né? Que são as plantas. E isso veio atravessando os séculos. Até que com a chegada da igreja, a gente tem uma suspensão aí da atividade médica, porque aí a igreja tomou posse do Estado, e a gente parou de fazer alguns enfrentamentos à doença, virou tudo para religião. Mas aí logo depois começaram os desenhos novamente vindo à tona da assistência à saúde, porque viu-se que era necessário, né? Até porque no meio disso a gente vai ter pandemias aí horrorosas, como a peste bubônica, por exemplo, em meados de 1300, que dizima a população mundial. Então é necessário aí que se tenha um entendimento que existe sim a necessidade da ciência, né? Deixa eu ver, a Thalita colocou aqui pra gente sobre o período pré-cristão, né? Vamos lá, o poder do demônio, viu? Thalita, é isso que eu tava falando, demoinho, né? O demoinho é que mandava fazer as coisas. Eu vou contar uma coisa muito curiosa pra vocês. Até meados de 1890, ou seja, 100 anos atrás, né? Tá aqui atrás. Pessoas com problemas psíquicos, por exemplo, né, acometidos por doenças mentais, tinham até os dentes arrancados, porque eles achavam que os espíritos podiam morar dentro do dente. Imaginem essa loucura, né? Era um dos procedimentos que eles realizavam. Então a gente vê, e tem outros momentos assim na Roma antiga, quando a gente tem lá os sacerdotes exercendo, né, a medicina, a gente tem junto com eles os açougueiros, né? Porque eram os mesmos instrumentos para você tirar a carne dos animais, era o mesmo instrumento que você usava para amputar uma perna com gangrena, para suturar, né, uma pessoa que foi ferida. Então, mesmo o cara ali do açougue era o que cuidava também, né? É um negócio bem louco, né? Se a gente for pensar hoje nisso. Deixa eu ler mais o que.
Deixa eu voltar aqui, a Lavínia, os padres de Asclepio, isso, os Asclepio, cara, assim, Asclepio foi fundamental hoje para nossa olhada para como o hospital e como tratamento, né? Cadê? A Renata colocou pra gente aqui casas de tratamento que usavam sedativos, fortificantes e era exercida por sacerdotes médicos. Isso aí. Tinha uns banhos, tinha a hora do vinho, da alimentação. Tinha um desenho antigo do hospital, né, do nosocômio. Só que ele ainda era visto de uma forma mais assim, imediata e era a história do Demon In, né? Tava dentro da pessoa, mas eles ainda não conseguiam explicar muito como é que o ambiente funcionava no sistema de saúde e doença. Bom, aí a Mariana botou aqui as igrejas e os conventos, perfeito, porque aí os hospitais de campanha começaram a se expandir exatamente através da igreja, né? Porque começaram a subir os hospitais nos frontes de guerra. Renata colocou aqui as sangrias que a gente faz até hoje, tá? Ar puro, isso aí. Galeno, Bárbara, que foi um médico. Então, o Galeno, ele na época que a igreja proibiu que a gente manuseasse corpos, né, cadáveres, para saber como é que era por dentro, ele fazia isso no escuro e começou a fazer o primeiro soboto, o primeiro livro de anatomia foi o Galeno que fez, né? Então, Lavínia botou aqui sobre Asclépio, isso aí, ele trabalhava, tem a ilha de Asclépio até hoje, né? Na Grécia que as pessoas iam para lá para se tratar, né, para repousar. Bom, os pacientes eram chamados de suplicantes, porque eles vinham por súplica, né? Eram pedidos ao universo que eles conseguissem alcançar ali a cura. Tanto que o termo paciente, ele vem com isso também, que tem que ter paciência, passividade de esperar que algo venha. O que é uma coisa ruim, né, gente? Quando a gente está com dor, ninguém quer esperar nada. Mas vem desde essa época, por exemplo. Bom, as teorias da mitologia, segundo a Bruna aqui, dos sedativos, as vitaminas. Gente, quando vocês tiverem o prazer e o tempo de ler mitologia grega, vocês vão se identificar muito com o nosso dia a dia. Porque assim, eles conseguiram na Grécia Antiga vivenciar o que a gente vivencia hoje. E é bem bacana que vocês possam fazer essa conexão. Bom, as primeiras teorias gregas da mitologia, o Apolo, que é o deus do sol, isso aí, da saúde, né? Revitaliza, olha a vitamina D mostrando isso pra gente. Os sedativos, isso aí, o ópio, né, galera? O ópio tava bem frenética nessa época. A Bruna com os tratamentos aqui, os banhos, isso aí. Até hoje a gente usa, né, pessoal? São ervas que estão no nosso dia a dia. Mariana entra com as Santas Casas de Misericórdia, isso aí, pelos jesuítas. E é nessa pegada que eu vou começar a puxar isso para vocês. O misticismo, isso aí, Rosileia, tinha muito a magia, né? O olhar o desconhecido e achar que eram os espíritos, que eram castigos. E vou falar para vocês que a gente ainda tem isso, tá? Até em 2020. Bom, a Bruna colocou aqui o nascimento e a morte que eram tratados, né, como considerados impuros, isso aí. Tanto que eles tinham que se desfazer do corpo, né? Uma coisa recente, uma cultura recente nossa ter cemitérios, né? E cemitério no grego, se vocês forem pesquisar a origem da palavra, ela vem junto com dormitório, né? Onde se dorme eternamente. Então é uma coisa que a gente foi buscando agora, ter, né, os corpos perto da gente. Que até então não se tinha até pavor. Bom, as feitiçarias, isso aí, que até hoje a gente tem, né? Cadê as dores de dente? Isso aí, que era tratado com gordura de cabra. Gente, tem uns relatos assim dessa medicina antiga que chega a ser bizarro, é estranhíssimo. Trepanação, né? Se alguém já ouviu falar, quando o pessoal botava tipo um saca-rolha na cabeça para furar, para poder realmente drenar o cérebro quando você tinha hemorragias ali, né? E tinha algum acúmulo de líquido, eles abriam mesmo com tipo um saca-rolho para poder tirar. Isso cruel, tá? Isso assim, sem anestesia, tá? Bom, pode-se dizer que o início da humanidade, quando os grupos não eram nem numerosos, nem mesmo transitavam um entre os outros, as doenças também não passavam. Fábio,
é muito boa essa deixa que você colocou aqui, né? Porque a gente observa que as doenças elas começam a se dissipar uma vez que a gente também se movimenta. Por exemplo, agora nesse momento, no quadro Covid, para exemplificar para vocês, existe uma preocupação com a população indígena, porque eles estão lá na tribo deles, afastados da nossa sociedade, e eles não têm a mesma imunidade que a gente tem. Então, assim, uma vez atingindo o povo indígena a Covid, a letalidade vai ser muito alta, muito. E isso a gente está aqui em 2020, imagina naquela época, né? Juliana, tá sem áudio para você? Libera teu microfone. Sim, tem um filme falando sobre trepanação, e aí eu vou usar, se serve de dica para vocês, né? Tem duas séries que eu gosto muito, três, né? Para falar dessa medicina antiga e arcaica que ainda funciona, tá? Que a gente ainda usa instrumentos até nessa época. Não sei se vocês já viram ou ouviram falar The Nick, que é a história de um hospital, que ele é uma história real, de um hospital mesmo, em Nova York, em 1910 que ele se passa. Então, para dar um exemplo para vocês, é uma época que a cesárea era feita ainda em pezinha, a gente não tinha medicamento, analgésico era cocaína, e é uma coisa bem bacana para vocês assistirem. Outra série muito bacana para vocês assistirem para olhar, né, é assim que seja fidedigno o que acontecia, é a série Outlander, que é a Viajante do Tempo, que é a história de uma enfermeira da Segunda Guerra que de repente volta 200 anos no tempo. É bem bacana para vocês assistirem também. E tem uma série também que só teve 2 temporadas, Roma, que também mostra muito assim, durante as guerras dos romanos, né, tomando os impérios em volta, como eles se machucavam, adquiriam doença, e como isso era tratado dentro do para os soldados, os tratamentos que eles faziam, é bem bacana para vocês assistirem. Deem uma olhada, tá? Procure, eu vou mandar esses links para vocês também no grupo, depois eu vou anotar aqui para vocês. Bom, deixa eu voltar aqui. Hipócrates, isso aí, Paola, porque Hipócrates foi o pai de tudo, ele observou lá atrás como é que a gente ia se comportar aqui na frente. Por sinal, foi Hipócrates que percebeu que o ambiente influenciava na saúde. Que assim, nós somos fruto do nosso meio, e isso é essencial hoje para a nossa dinâmica de cuidar, né? Vamos lá, Cíntia, os remédios à base de veneno de cobras, sim, de ervas tóxicas. Bom, o primeiro contato ocasionou o contágio, isso aí. Isso, perfeito. O povo indígena é o que mais sofre, é só ver exatamente o exemplo. Quando, na época do descobrimento, né, que as Américas foram descobertas, nós fomos dizimados aqui, porque as doenças que rodeavam toda a Europa foram trazidas para cá, né? Então a gente ganhou de brinde uma morte, né? Viroses aí. Vamos lá, Tamires, qual o nome? Repete, por favor, qual o nome, Tamires? Fala para mim. Nome do quê? Da série? Vou anotar aqui para vocês, ó. Outlander, The Nick e Roma. Tô anotando aqui para vocês darem uma olhada. Não, é The Nick. Com K, o Nick. Isso. Dei uma pesquisada nessas séries que vocês vão gostar muito. Dá para conhecer bastante coisa aí da medicina. Pera aí, Tamires. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, já vi antigamente, religião, isso aí. Exatamente isso, Jéssica. A gente tem que entender que antigamente a religião e a medicina elas eram unidas, né? Na verdade, até o Estado era unido à religião. Bom, Hipócrates, passei, beleza, Maria José. Vamos lá, Maria Fernanda, o pessoal que chegou agora. Eu deixei para vocês uma pesquisa na última aula e a gente está agora falando um pouquinho sobre a evolução e quem fazia os cuidados referentes à enfermagem durante essa evolução da assistência. Então a gente já falou aqui dos feiticeiros, dos curandeiros, dos sacerdotes, dos padres, das freiras, e agora está trazendo um pouquinho para a nossa realidade,
né? Porque houve toda uma evolução. Conseguiram compreender onde a gente está agora? Me deem um ok aí no chat, por favor. Beleza. Tem muita história bacana que eu quero dividir com vocês, mas assim, não dá para dividir todas aqui, nem hoje, mas eu vou continuar jogando essas pesquisas para vocês e a gente vai trocando figurinha, tá? Eu vou me adiantar e passar para o próximo slide, porque aqui a gente fecha o nosso feedback. Giovana, é só para você que o áudio tá ruim, para mais alguém tá ruim? Sim, não? Não? Vamos lá. Sim, não, para mim tá ótimo. E, gente, a internet de vocês então. Quem tiver aí junto na casa de vocês usando, manda desconectar. Beleza, vamos lá. Tô colocando um slide aqui para vocês, né, que é até para mostrar a Florence. Da primeira foto, a gente mostra a Florence aí novinha, depois ela já com sua certa idade, que faleceu com quase 100 anos, tá, gente? Ela faleceu com 90 anos. Ela nasceu em 12 de maio, né, de 1820, isso, lembrei. E faleceu com 90 anos, né? Imagine naquela época que você tinha uma expectativa de vida de no máximo 50 anos, você conseguia atingir aí 90 anos, que maravilha, né? E ela que começou com esse trabalho aí de começar a operacionalizar a assistência e o cuidado. Porque até chegar na Florence, gente, foi tudo muito feito que assim, eu acho que. E a Florence começou a documentar isso. E aí a gente começa a assistência da enfermagem, que a gente diz que é a enfermagem moderna, né? A que a gente ainda está no desenho hoje e que agora, nesse movimento, até pelo Covid, a gente está começando a ter o segundo passo da enfermagem. A gente está se modificando nesse momento. Só um momentinho. O áudio está bom, beleza. Bom, aí eu vou entrar na nossa assistência realmente de enfermagem. A Florence é ela que abriu a primeira escola de enfermagem, né? Porque ela que foi capaz, durante a assistência, de documentar e criar instrumentos para que aquilo fosse ensinado a outras pessoas. Isso é fundamental. E aí, como é que isso acontece, né? Só um instantinho. Tá. É que eu tô vendo aqui, é que eu trabalho com duas telas aqui, eu tô vendo aqui o que tá acontecendo na outra, porque ela não para de mexer. Vamos lá. O que a Florence começa a fazer, né? A Florence começa a montar as equipes de enfermagem quando ela volta da Guerra da Crimeia, para treinar essas equipes, porque ela, na assistência da Guerra da Crimeia, ela adquiriu a febre tifoide. Alguém lembra aí o que é tifo? Me dê um ok aí no chat. Pessoal, o que é febre tifoide? Me respondam no chat. Obrigada, Tamires. É a salmonela. Ela adquiriu salmonela, que é uma bactéria, e precisou se afastar do atendimento. E foi exatamente por ter que se afastar do atendimento que ela precisava treinar pessoas para atenderem. E aí ela cria a primeira escola de enfermagem. Começa com um curso de 1 a 2 anos. Ele é voltado, sim, para um público feminino naquela época, porque até então as mulheres não iam para a guerra. Então, quem eram os soldados? Os homens. Então, sobravam aí as mulheres para estarem fazendo esse cuidado da saúde dos pacientes de guerra, né? Os feridos. E aí ela começa a criar procedimentos e processos, ensiná-los para que possam repetir isso na assistência à saúde. Né? Ela cria a primeira escola de enfermagem, e isso acontece aí na Inglaterra,
toma uma forma bacana, que começa a ser aderida pela Europa para puxar as pessoas para esse treinamento. E vale lembrar, gente, que assim, tudo que ela escreveu nessa época, eu tô falando lá de 1860 agora nesse período, foi utilizado até a Primeira Guerra Mundial, tá? Eu estou falando de 1914. Então, para vocês verem como é aquele legado que ela deixou, como durou, né? E aí a gente começa a ter as santas casas aí também aderindo a essa metodologia da Florence e capacitando as suas freiras para que possam atender nos hospitais, porque os hospitais nada mais são que um ponto de referência para aquele que não tem cuidados, hospitais e sanatórios até então nessa época. Então, quem atendia ali? As freiras. Era por um cunho religioso. Então, começa a capacitação. Até que essa capacitação, assim, ele sai, graças também um pouco à Primeira Guerra Mundial, ele sai da Europa e se dissipa pelo mundo todo. Sendo que é curioso a gente comentar, porque, assim, a primeira escola do Brasil de enfermagem, ela foi inaugurada em 1890, que é Alfredo Pinto, que logo depois se transforma em Universidade Unirio. É Unirio? É Unirio. Logo depois ela se transforma em Universidade Unirio. E a gente está falando em 1890. 1890. E a gente já tem aqui a formação de alguns grupos de enfermeiros que era feita pela Ordem de Enfermeiros e Enfermeiras. Até então a gente não tinha a função de vocês do técnico. A gente não tinha. A gente só tinha o enfermeiro. E daí, quando se foi criando as turmas foram chegando no mercado de trabalho e se viu a necessidade dessa equipe ser maior, e aí aconteceu o advindo aí da Ana Nery, tudo mudou de perspectiva aqui no Brasil. Eu vou tentar resumir um pouquinho da história agora de enfermagem aqui no Brasil. Vamos ter um foco aqui. Até o momento, pessoal, tá beleza? Me dê um ok aqui no chat. Beleza. Alguém botou ali que a história é parecida com a Florence, mas é isso aí mesmo. Cadê? A história da Ana Nery também é bem parecida. Isso é uma outra coisa que eu queria puxar esse raciocínio para vocês. Tanto a Florence quanto a Ana Nery, elas nunca se comunicaram, mas elas têm uma forma de trabalho bem parecidas, né? Mas elas não se encontraram, não trocaram cartas, não houve essa comunicação entre elas. Quando chega a Guerra do Paraguai, quando a Ana Nery toma, porque os filhos dela todos vão para a Guerra do Paraguai e um chega a morrer nos braços dela, e ela manda uma carta para a corte, né? Porque até então a gente estava no regime da monarquia aqui no Brasil, e ela manda se oferecendo para ir para a guerra, porque até então ela era mulher e não poderia ir para a guerra. Por isso que ela fez tanta diferença, porque ela se ofereceu. E a Ana Nery, vale a pena que a gente pontuar igual a Florence, eram pessoas que a gente chamava da burguesia, tinham status, tinham dinheiro, tinham posses. E, no entanto, elas escolheram estar dentro do cuidado. Então, hoje, quando a gente vê alguns colegas dizendo que às vezes pode ser por falta de opção estar na enfermagem, gente, desde a sua criação foi por total e plena opção e convicção. Então, eu espero que esse sentimento seja de vocês também. A enfermagem a gente tem que, na verdade, a gente tem que ter até uma posse dentro da enfermagem. A gente tem que mostrar para os outros que nós escolhemos estar na enfermagem. Isso é bacana. E eu quero que vocês tenham essa visão, porque assim, alguns ainda referem a gente, a referência é do tipo, a pessoa não conseguiu fazer nada, mesmo que antigamente, naquela época, só sobrou para ela o cuidar. Não, o cuidar é fundamental. Então, o exercício do cuidar, por sinal, é muito complicado. Tem vários níveis de complexidade. Tanto que a Naneri foi uma das pessoas que, quando ela começa a se unir na Guerra do Paraguai, ela vem para a escola de enfermagem aqui no Rio de Janeiro, né? A gente já tem alguns hospitais federais funcionando, o de Ilhéus, o do Rio de Janeiro, já começa em Santa Catarina, e a gente já vê a necessidade do corpo de enfermagem tomar mais forma, porque nós não somos o subserviente do outro profissional de saúde, nós estamos numa equipe multidisciplinar, mas a equipe de enfermagem em si tem uma dinâmica muito complexa.
A gente divide os nossos níveis de atendimento por auxiliar enfermagem, técnico enfermagem e um enfermeiro. E é essa equipe que tem que garantir a atenção integral e o cuidado holístico ao paciente 24 horas por dia. E a Ana Nery começa a fazer esse traçado também, essa conexão em ter que capacitar em vários níveis as equipes de enfermagem. Ela tem essa visão também norteadora que é bem bacana. Quem puder assistir a série dela, fica lá na... Tem no YouTube alguns links da Ana Nery. E tem também na Globo... Esqueci o negócio da Globo, mas tem a série lá da Ana Nery que é bem bacana para vocês assistirem. Bom, voltando mais aqui um pouquinho, só pra gente fechar aqui. A Ana Nery, ela vem, além de trazer pra gente essa ideia da enfermagem já como equipe, ela pega um período que ela se comunica com o Oswaldo Cruz por causa da Primeira Guerra Mundial. E aí vem uma outra instituição de ensino pesadíssima e muito boa aqui para o Brasil por causa da Primeira Guerra Mundial, que foi a Cruz Vermelha, que também tem um intuito aí religioso, mas no ponto de vista de ser filantrópico e atender qualquer que seja o paciente, indiferente ao seu lado da guerra. Tanto que a Cruz Vermelha é a primeira instituição que tem passe livre em qualquer local, assim, em qualquer guerra, eles podem atender os dois lados. E aí ela vem para o Rio de Janeiro e começa a funcionar em 1916. A guerra começou em 1914, em 1916 eles estão aqui, começam a recrutar, né, as pessoas para estarem na equipe de enfermagem e começar a viajar pelo mundo para cuidar das pessoas. Isso é muito bacana, porque logo depois ela se expande pelo país todo também e está conosco até hoje. E vamos lembrar que uma das linhas da Cruz Vermelha foi exatamente a conexão para a gente criar, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, né? Uma das crias aí da conexão da Cruz Vermelha. Isso é bacana a gente ter na cabeça. Que hoje são órgãos que interferem diretamente no nosso cuidar, né? No nosso dia a dia de trabalho. E aí, em 1923, a gente tem a inauguração da Escola Ana Nery. E aí a gente começa com as formações, né, por níveis de toda a equipe de saúde. Bom, até aí, alguma dúvida? Vamos lá, galera. Ih, acho que eu tô com delay com vocês. Só a Renata e a Luciana, Tamires assistindo a aula. Eu devo estar falando muito, Fábio. Beleza. Que assim, vocês conseguiram pegar essa passagem que a Florence lá em 1800 começa, ela se afasta porque ela tem uma visão que ela precisa pesquisar e documentar, ela começa a capacitar e ela abre isso agora para o mundo e a Cruz Vermelha vem auxiliando e espalhando essa ideia. Foi? Beleza. Vamos lá. Passar. Aí eu já resumi para vocês como é que foi funcionada aí a história da enfermagem aqui no Brasil. No documento que eu estou mandando para vocês, em PDF PowerPoint, tá lá no Senac EADI, também vai estar para vocês no Telegram. Tem todas essas passagens, assim, bem pontuadinhas para vocês, tá? Para vocês poderem ter acesso aos links também de pesquisa. Bom, dentro desse quadro, a gente vê que a enfermagem ela tem vários pontos de assistência e ela começa a tomar forma, ela começa a tomar muita responsabilidade, e aí é necessário algumas criações, né, de conselhos, de sindicatos, porque a gente começa a tomar uma grandeza nessa atuação. Juntando com essa atuação, a gente começa a desenvolver o processo do cuidar. E isso aqui no Brasil é bem bacana a gente estudar, porque nisso a gente aqui no Brasil dá um show. Porque o SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem, é uma ferramenta hoje que está sendo adotada pelo mundo todo. Porque a gente consegue montar um planejamento do cuidado dentro do nosso conhecimento técnico. Isso é muito bacana.
Deixa eu ler aqui, gente. Ai. Lavínia, puxa, não sei se você tá no celular ou no computador, puxa o seu microfone aí, talvez seja isso, liga e desliga, porque é só você que tá com problema. Vamos lá, Graciele, deixa eu ver aqui. Uma pena que as duas não tiveram oportunidade de trabalharem juntas. Sim, Graciela, porque uma começou a atuar quando a outra já estava um pouquinho mais afastada, né? Mas estava gerenciando, tanto que uma das colaboradoras aí da Cruz Vermelha foi a própria Florence, né? Aquelas roupas, né, da Cruz Vermelha e tal, pesadas aí, são heranças que a Florence desenhou pra gente. Bom, liberar pro Google. Ah, tá. Para acessar. Isso aí, Juliane. Ela tem que tentar liberar no navegador dela. Isso aí. Bom, continuando aqui a nossa aula, vamos para o próximo tópico aqui para vocês. Fechamos aqui a entrada do início da nossa história e como é que a gente começou, né? Aí a gente vai, eu vou deixar para vocês uma linha de pesquisa, mas na verdade eu quero que vocês assim caiam a fundo nisso, porque é o que vai nos diferenciar para o mercado de trabalho e é uma coisa que está no nosso dia a dia. Aqui no Brasil, a gente teve muita galera da enfermagem que atuou, né, para o processo do cuidar. Eu sempre uso a Wanda Horta, porque a Wanda Horta é o meu carinho, mas existem outros enfermeiros, até na atualidade, tão importantes quanto, e é isso que eu vou deixar aí para vocês, de dever para casa, tá? Esse é o meu dever de casa, vai estar também no e-mail, não, perdão, na plataforma de vocês e no grupo do Telegram. Mas é isso que eu quero que vocês busquem, outras referências. E aí eu vou aproveitar para entrar no seguinte. Eu vou fazer esse parênteses hoje com vocês, porque o outro grupo me pediu e eu acho que vale a pena a gente compartilhar isso também. Vocês conseguem identificar qual é a diferença do auxiliar em enfermagem, técnico de enfermagem e o enfermeiro? Me dê um ok aí no chat. Como é, professora? Eu tenho a sensação. Deixa eu tentar dar uma lidinha aqui. Calma, Maria Fernanda, a tua primeira aula, mas depois você vai assistir. Hoje é a segunda aula, mas é a sua primeira, depois você assiste lá no site do Senac que vai estar disponível a minha aula, tá? Já está disponível. Juliane, você pode estar achando que já assistiu, porque a gente está com duas turmas e a CCH está bem ligado também com a história da enfermagem. Bom, vocês acreditam que sim? Beleza. Ok. Então, na turma um, beleza, isso aí, Jéssica. Eu vou tentar dar um resumão para vocês aqui, né? Angelita, me fala a sua dúvida. Angelina, perdão. Escreve para mim aí sua dúvida, enquanto isso eu vou tentando resumir aqui para vocês. Como o nome diz, o auxiliar de enfermagem, ele auxilia a equipe de enfermagem. Então, é aquele colega nosso que vai estar presente em todo o procedimento com a gente. Né? Ele tem um ensino fundamental, o tempo dele de curso é um pouco menor, por isso também ele não pode atuar com tanta autonomia quanto nós, técnicos e enfermeiros. Já o técnico em enfermagem, ele tem atribuições próprias de procedimento e ele sempre vai estar trabalhando sob a supervisão de um enfermeiro. O enfermeiro na equipe de enfermagem, ele tem muito mais a função de gerenciar os processos e o ambiente e a sua equipe para realizar um bom cuidado. Então, cabe ao enfermeiro tá fazendo a escala da equipe, tá vendo se tem EPI suficiente, seguir as normas regulamentadoras, dar apoio, treinamento e suporte para a equipe técnica. A equipe técnica realiza os procedimentos junto ao enfermeiro e sempre auxiliado, quando possível, por um auxiliar. Eu sei que a gente não fala muito do auxiliar,
Mas o auxiliar, gente, ele está dentro da nossa categoria, é uma certificação intermediária, por sinal do Senac, por isso que algumas pessoas conseguem trabalhar antes de terminar o curso, porque eles já terminaram a parte do auxiliar, então eles já podem estar se registrando no Conselho Regional de Enfermagem, tendo número para isso. E ele, assim, a nossa equipe, ela tem uma complexidade muito alta, né? A gente tem níveis de atendimento. Porque da mesma forma que o auxiliar ele atende hoje numa clínica médica, ele não consegue atender, por exemplo, numa terapia intensiva, que os procedimentos são muito críticos, e aí só cabem ao técnico e ao enfermeiro. E é bacana a gente conhecer essa dinâmica, porque ela não existe lá fora, né? Ela não existe. E agora que os países estão aderindo ao nosso desenho, isso é muito bacana. Deixa eu ler aqui para vocês o que vocês estão escrevendo aqui para mim, né? Deixa eu descer aqui. Angelito, o auxiliar e o técnico. É isso, o auxiliar é uma certificação intermediária do técnico e ele está ali para auxiliar as atividades do técnico e do enfermeiro. Camila, hoje quase não se vê auxiliares? E não, engano seu, a gente vê sim. Tem até um projeto de lei querendo puxar aí os agentes comunitários de saúde hoje como auxiliares e até técnicos, dependendo da formação. Bom, Juliane, na última aula você pediu para pesquisar e dizemos o que nós mudaríamos na CCH. Sim, Juliane, na aula de CCH. Hoje a gente está na aula de SAE, tá? Sistematização da Assistência de Enfermagem. Então, Cléo, porque não tem o curso do auxiliar, que a gente entende que ela é uma certificação intermediária. A gente tem os cursos técnicos, que numa determinada carga horária já executada e totalmente cumprida e aprovada, você já pode requerer o seu certificado intermediário de auxiliar para dar entrada no teu Corém e já começar a trabalhar, entendeu? Ah, que bom que você entendeu. Vamos lá. Mais alguma dúvida, galera? Coloquem aí para mim as dúvidas de vocês. Hoje vocês estão tão quietinhos. Se eu posso repetir? Sim, 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 posso. Posso repetir. Vamos lá, Jéssica. A gente não tem curso de auxiliar em enfermagem, a gente tem um curso técnico que durante a sua formação você tem uma certificação intermediária de auxiliar em enfermagem. E daí você já pode usar essa certificação para começar a atuar no campo. Porque tem gente que já no estágio já consegue desenrolar um emprego. Então, e ele começa atendendo como auxiliar, termina o curso técnico, vai lá, muda o seu cadastro no Conselho Regional de Enfermagem para técnico, né? Para poder até receber um piso salarial maior. Peraí, deixa eu ir lendo aqui com calma. Vamos lá. Você não conseguiu ver a aula, Paula? Tem a minha aula, você vai conseguir assistir depois. Essas aulas ficam gravadas na plataforma do Senac, tá? Pode dar uma olhadinha lá. Samara, você ficou sabendo que tiraram o curso dos auxiliares? Não, mentira. A gente ainda tem adequados pelo Conselho Federal de Enfermagem e logo pelos conselhos regionais. Os parteiros, auxiliares de enfermagem, técnicos em enfermagem e enfermeiros. Que aí eu tenho formações iniciadas para parteiros, né? Que nós ainda temos essa assistência. A gente tem o auxiliar em enfermagem, que é uma certificação intermediária do técnico, que ele precisa ter o fundamental completo para isso. O técnico que precisa ter o ensino médio completo. E o enfermeiro que precisa da graduação. Vamos lá, Paula, você fez as atividades? Beleza, depois você pode colocar aqui no chat para mim, por favor, que eu vou estar corrigindo de todo mundo. Jéssica, que bom que você entendeu, bacana. Como saber a altura do curso do auxiliar? Priscila, quem realiza o curso e termina o módulo 6, que é a última carga horária de estágio, já está habilitado e pode solicitar a certificação intermediária ao Senac para poder se cadastrar no Corém, tá? Então tem que ter terminado as 400 horas iniciais de estágio. Paola, auxiliares costumam atuar mais em PSF ou em clínicas e hospitais? Paola, depende do nível de criticidade do atendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês do que está tramitando agora.
Como a gente está com uma demanda muito grande de casas, né, que a gente chama de ILHs, que são institutos aí de internação domiciliares, tipo lar de idosos, eles estão pedindo que os cuidadores agora façam curso para serem pelo menos auxiliar, para estarem embasados na lei, né, terem um conselho fiscalizando, e o auxiliar ele vai estar ali naquela assistência menos crítica. Mas, por exemplo, para uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, e para uma terapia intensiva, você precisa necessariamente sim do técnico. Não tem como você entrar nesses serviços como auxiliar. Por isso que é uma formação intermediária do técnico, tá? Fica só no meio. E aí você termina o teu curso e já pode migrar para essas áreas. Vamos lá, o PSF, Paola. O PSF, ele tanto pode atender pelo agente, perdão, pelo auxiliar, como para o técnico. Por sinal, por causa dos PSFs, existiu um programa aqui no Brasil, depois de 80-80, da lei do SUS, que foi o PROFAI, que foi a profissionalização dos auxiliares de enfermagem, que rodou o Brasil inteiro. Existem esses materiais ainda no Ministério da Saúde e são bem bacanas para vocês estudarem. Valem a pena vocês darem uma lida. Vou escrever aqui para vocês, ó, PROFAE, tá? Deem uma pesquisada que vocês vão ver muita coisa bacana. Deixa eu voltar aqui. Qual o nome do grupo do Telegram? Tô mandando o link aqui para você, tá, Dayana? Tô mandando aqui porque é o grupão. Eu botei grupão lá para vocês identificarem. Deixa eu subir aqui para continuar lendo. Ah, que bom que você conseguiu entrar agora. Ah, cadê? Então, você quase não está vendo os auxiliares, né? Que você vê são antigos de formação ou geralmente eles são cuidadores. Andresa, é exatamente para respaldar o paciente que a gente está intervindo agora e puxando esses cuidadores para a gente na enfermagem, mesmo como auxiliares, que eles façam essa formação. Para o nosso conselho também garantir a excelência, né, do serviço prestado e a garantia que a pessoa realmente está profissionalizada, né? Bom, vamos lá. As doulas, Andressa, doulas não são parturientes. Parturientes não, parteiras. Porque dentro, aqui no Rio de Janeiro não é uma realidade nossa, mas principalmente para a região norte e nordeste, a gente ainda tem as parteiras. Aqui no Rio de Janeiro a gente já tem as doulas, pessoas com formação, técnico em enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, que vão estar atuando nessa assistência no parto. Essas são as doulas. Bom, quais são as atividades exatamente, Juliane? Como assim, quais as atividades? Explica aí para mim. Paula, colocar como, prof, colocar como assim? Você vai colocar, você pode copiar o seu arquivo, o texto e colocar aqui no chat que eu vou ler, tá? Vamos lá, Priscila, ok. Vamos lá. Fábio, pessoal, esse trabalho que eu passei para vocês foi uma linha de pesquisa para a gente trabalhar no início da aula. Foi com ela que a gente trabalhou no início da aula e agora eu estou deixando uma mesma linha de pesquisa para a gente começar nosso próximo encontro. Vamos lá, se precisa mandar a pesquisa no chat, se você não participou e não interagiu com a gente no início, coloca aqui para mim no texto, por favor. Bom, Andressa, agora com o isolamento social, é só aguardar e não tem como tentar a certificação e auxiliar. Andresa, depende do módulo que você tá, porque mesmo com isolamento social, se você já finalizou o teu módulo 6, já está com a carga horária toda encerrada, já está com suas notas todas lançadas, você pode estar solicitando isso no requerimento web, tá? Está funcionando remoto. Rosileia, temos a nosso favor os conselhos COFEM e COREM. Como funcionam os sindicatos? O COFEM e o COREM, Rosileia, eles são conselhos, né? Para regulamentar o exercício profissional. O COFEM é no nível federal e o COREM no nível estadual. Cada estado tem o seu. Porque eles garantem para os hospitais, para as clínicas e para todo mundo que estamos devidamente cadastrados e registrados. Por isso que a gente tem que estar atualizando sempre o nosso COREM, né? E eles só podem emitir esse COREM para a gente uma vez que a gente tem um curso profissionalizante na área. Já os sindicatos, eles atuam como estrutura de trabalho mesmo. Eles vão estar fazendo os acordos coletivos, eles funcionam diferente do COREM. O COREM é um conselho regional. Então, o que ele faz?
Ele fiscaliza a nossa função, se a gente está dentro das nossas premissas de trabalho, se a gente tem ambiente adequado para trabalhar, se existe mão de obra qualificada e se a gente está em dia com o nosso próprio Corém, né? Se a gente está ali apresentando nossa documentação. Já o sindicato, ele vai estar vendo a parte trabalhista. Qual a carga horária que você está fazendo, qual vai ser o piso salarial, qual o tipo de benefício que vocês podem ter no acordo coletivo, tá? Conseguiu entender essa diferença? Vamos lá, quem tem um técnico pode ter um emprego como cuidador de idosos? Sim, Edmilson, pode ter, mas a ideia é que esses cuidadores venham para o técnico, porque o nosso piso salarial é maior, tá? E aí a gente vai estar aí sendo assistido por lei. Juliana, então, as atividades que essas, as pesquisas que precisamos entregar. Juliana, você não tem que me entregar nada, não. A gente começou hoje a aula com um feedback da pesquisa passada. Eu já deixei uma pesquisa que eu vou repetir aqui para a próxima aula. E a gente discute isso no feedback. Vamos lá, Paula, você fez no caderno? Pode me mandar sim, sem problema nenhum. Andressa, vamos lá, me interessei nessa certificação, já que dá para fazer por meio remoto, e aí também você vai acionar o Corém, porque lá você pede no requerimento web suas documentações do Senac, e quando elas chegarem online para você, você vai dar entrada também no Corém online, tá? Nós já temos um vínculo aí, hoje o Senac tem isso com o Corém, que você pode estar fazendo isso por meio digital, é só estar apresentando as documentações suas para o Corém, estar pagando taxa e tal, para ser cadastrada. Vamos lá. As pesquisas devem ser mandadas na aula. Sempre começo a aula já pedindo para vocês colocarem o que vocês pesquisaram aqui no chat, Alessandra. É assim que a gente começa já a aula. Vamos lá, o módulo 6 é qual? É quando vocês encerram, finalizam a primeira carga horária de estágio de 400 horas, tá? Vamos lá, Rosileia, sim, que bom. Paula, você vai me mandar? Beleza, não tem problema não, Paula, pode me mandar. Andressa, ok, beleza. Vamos lá, você nunca me mandou? Não, não tem problema, Jéssica. A nossa troca aqui que é o fundamental, por isso que eu vou anotando os nomes de vocês aqui, de quem tá colocando ou não. Vamos lá, próxima pergunta, gente. Alguma dúvida? Falei pra caramba hoje, né? Tô ficando até sem voz. Não, isso aí, Jéssica. Mônica, como é que tu me chega na saideira da aula, moça? Como assim? Vamos lá. Vamos voltar aqui para nossa pesquisa, para eu poder destrinchar essa pesquisa da próxima aula com vocês, tá? Vou botar aqui o slide para vocês. Que bom, Maria José. Vamos lá. Vamos falar aqui, ó, que além da Florence, tá? Que a gente sempre pega muita linha da Florence, mas vamos abrir a nossa cabeça aqui, Brasil, América do Sul, beleza? Além da Florence, quais foram as outras enfermeiras e os grupos da enfermagem que foram fundamentais para o nosso processo aqui de assistência no Brasil? Quais dessas a gente pode destacar? Por que eu estou instigando vocês a pesquisarem isso? Que a gente sempre martela na Florence, coitada, né? 200 anos agora. Vamos dar a vez a quem é aqui do Brasil. Vamos começar a ver, além da Ana Nery, por favor. Tem muita gente bacana para vocês pesquisarem. E tem uma pessoa que eu vou deixar aqui como dica para vocês, que vocês vão se encantar com a história, tá? Ela era cantora. Ela trabalhava com saúde mental. Alguém já ouviu falar em Ivone Lara? Ei, Mônica, eu também tô com saudade. Beleza. Então, pessoal, eu queria muito que vocês lessem também sobre a Ivone Lara, porque, assim, além de cantora, né? Ela é meu sonho, porque ela foi cantora, entendeu? Ela era enfermeira e cantora. Ela fez um diferencial na saúde mental e existem outros da enfermagem, por sinal, vários que valem muito a pena a gente pesquisar. Se você pode mandar para mim, pode, Maria, sem problema nenhum. Peraí. Ontem não teve aula, isso aí, ontem não teve, mas essa aula vai ser reposta e o cronograma já tá para vocês no senac.ead.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Edmilson. Que bom que vocês gostou da história da Florence, Mônica. Eu também adoro. Bom, Samara, ok, ok. Vamos lá, vamos falar sobre Wanda Horta na próxima aula. Então, Paola, tô te já jogando o desafio. Quero você aqui pesquisando sobre Wanda Horta, que é maravilhosa. A Wanda Horta, dando um spoiler aí, ela teve um momento que ela falou: pô, cara, o que tá acontecendo com a enfermagem que não tá andando? Ela foi estudar filosofia para poder ser uma ótima enfermeira. Olha que bacana. Pensei nisso. É, vamos lá, Maria Rosa Souza Pinheiro, ela é maravilhosa. Boa, Fábio, já quero que você pesquise o nome dela. Se cada um conseguir trazer assim pra gente um nome diferente, vai ser bacana. Alguém botou aqui que a Ivane Lara trabalhava no Niso da Silveira, atual Niso da Silveira, isso aí mesmo. Até então era só o Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro. Boa, boa. Vamos lá, Mônica, que horas e aula? Esse grupo aqui é sempre 7 horas da noite, meu amor. Doroteia, que bom, Fábio. Tá puxando, hein? Gostei. Vamos lá, Helena Silva. Gente, vocês estão frenéticos. Oi, Isaac. Madre Teresa, gente, não tem como falar de enfermagem sem pensar na Madre Teresa de Calcutá. Sempre pensem nela como exemplo de enfermagem. Bom, deixei Isaura Barbosa. Gente, vocês já estão fazendo pesquisa, vocês estão demais, hein, galera? Gente, já abri aqui para vocês para tirarem as dúvidas. Vou me manifestar aqui de novo. Alguma dúvida? Algo que eu possa tirar aí dúvidas de vocês? Nada? Silêncio. Tá tranquilo? Pô, que maravilha, gente. Vou fazer o seguinte: a gente tem alguns minutinhos ainda aqui na plataforma e a gente agora tá com uma plataforma com suporte bacana. Então eu estou abrindo o microfone de vocês para quem quiser falar comigo hoje, tá? Tô abrindo agora. Vamos lá. Se alguém quiser falar, é agora. Não, Bruna, quem vai pagar a pizza pra gente da quarentena vai ser a Vitória, de 90 centímetros, que custa R$ 50. Que bom, Mônica, que você tá feliz. Acabou, Juliane, passou rápido. Ah, mas que bom que tá parecendo que passou rápido demais, isso é bom. Não, mas fiquem tranquilos, galera. Olha só, nossa aula está gravada, já vai para a plataforma, tá? Vocês podem acessar. Quem tiver com dificuldade, me manda um Telegram que eu mando para vocês o nosso link para vocês assistirem a aula de novo, tá? Vou deixar aqui para vocês aqui um beijo enorme para vocês. Aproveitem, estudem. Eu deixei bastante coisa aí para vocês estudarem e para fomentar aí a nossa ideia de enfermagem. Então aproveitem esse momento, porque vocês vão descobrir muita galera da enfermagem brasileira que teve um diferencial muito grande na assistência e a gente assim não tem esses nomes comuns na mente e eu quero que vocês tenham agora. E a gente vai se encontrar semana que vem, quinta-feira, 7 horas da noite, com esses nomes dessas pessoas maravilhosas que vocês vão pesquisar para a gente colocar aqui no nosso feedback, beleza? Me deem um ok aqui no chat. Beleza, galera. Gente, muito obrigada. Aproveitem a noite de vocês, tá? Juízo, estudem, nos vemos. Quem tiver na CCH, a gente se vê antes. Mas quem tiver só na turma aqui do SAE, essa turma comigo, a gente se vê na quinta-feira às 7 horas da noite, beleza? Um beijo pra vocês. Beijinho.
Para você que ficou aqui comigo no YouTube, serve a pesquisa para você também. Vamos procurar quem tá na enfermagem brasileira, né? É muito bacana a história da Florence, é muito bacana as referências que a gente tem. E além da Ana Nery aqui do Brasil, a gente tem várias referências e vale a pena você estar pesquisando, porque assim, a gente só pode saber e triar aonde nós vamos chegar quando a gente conhece o nosso passado. Então, conheçam a história da enfermagem, tomem essa história para vocês, porque quando a gente tem essa história na gente, fica muito mais prazeroso a gente contar a nossa história. E eu não vou ficar aqui dando spoiler para vocês, vocês têm que pesquisar também, tá? Beijo para vocês, juízo!